após a tempestade, com uma palavra as trevas têm que fugir. Com um só toque sinto a presença do céu. Com um só toque meus olhos se abrirão, meu coração irá crer. Não há nada que o Senhor não faz, mover montanhas Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei, não há nada que o Senhor não faz. Com uma palavra tu curas minhas feridas, com uma palavra Ele renova meus sonhos. Com um só toque sinto que és poderoso. Com um só toque meus olhos se abrirão, meu coração irá crer. Não há nada que o Senhor não faz, mover montanhas Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei, não há nada que o Senhor não faz. Não há nada que o Senhor não faz, quebrar prisões se Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei, não há nada que o Senhor não faz. E eu vou crer em grandes coisas, não há outro com poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer, não há outro com poder de Jesus. E eu vou crer em grandes coisas, não há outro com poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer, não há outro com poder de Jesus. E eu vou crer em grandes coisas, não há outro com poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer, não há outro com poder. Não há nada que o Senhor não faz, mover montanhas Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei, não há nada que o Senhor não faz. Não há nada que o Senhor não faz, quebrar prisões sim Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei, não há nada que o Senhor não faz. Em grandes coisas, não há outro com poder de Jesus. Levante a fé e vamos ver, não há outro com poder de Jesus. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Ele transforma os túmulos em jardins, graves into gardens. Amém. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é aquele que transforma todas as coisas. I searched the world, it couldn't fill me. Man's empty place
Ele nos ama, o Senhor nos ama. Você mesmo pode declarar nessa noite: Ele me ama com amor incondicional. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme de nós, porque Ele nos ama. O Senhor não quer que a gente olhe nem para a direita nem para a esquerda, somente para Jesus, assentado à destra do Pai, glorioso, bendito. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente eu não vejo mais as minhas aflições, só vejo a glória. E
e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Adore a Ele, aquele que vive para sempre. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais as minhas aflições. Eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu lembro. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me A Bíblia diz, em Cantares de Salomão, que o amado noivo Jesus ama a sua igreja e que Ele não vê em nós defeito algum, não por causa da nossa perfeição, mas porque Ele nos fez perfeitos, aceitáveis diante de Deus pelo sangue pago lá na cruz. Somos totalmente desejáveis, totalmente amados, totalmente aceitos diante do Pai. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Thank you, girls. Aleluia. Olá, bem-vindo à Agape Church Flórida. Seja muito bem-vindo neste culto online também. Nós ficamos sempre alegres em saber que você está nos assistindo, está nos acompanhando em nossos cultos online. Amamos a vocês e nós temos orado constantemente por suas vidas, sabendo que o nosso Deus é poderoso. Queremos estimular a você crer ou a continuar crendo no poder do nosso Deus. Deus é maior do que qualquer força contrária à nossa vida. Ele é poderoso para nos dar vitória em qualquer situação. Portanto, continue conosco, cultuando, adorando ao Senhor. Crie uma expectativa em teu coração para receber uma palavra de vitória do Senhor Jesus para a sua vida nesta noite. Com certeza o Senhor está aqui entre nós. E nós temos que crer nesse momento que Ele é Deus de vitória. E sabemos que o Senhor vai trazer vitória para você aí na sua casa também. A Bíblia diz que Ele habita nos louvores do seu povo. E também você vai estar ouvindo uma palavra que vai trazer a alegria ao seu coração. Queremos te dizer, não seja simplesmente ouvinte, mas seja participante também. Adore o Senhor, dê lugar ao Espírito Santo aí na sua casa. Nós cremos que o Senhor também está com você, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida e te dê a paz. Amém. Nós vamos ler nessa noite Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, a partir do versículo 2. Diz assim, Deus falando para Josué: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo o lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por aonde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu quem te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento, ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Amém? O título da minha mensagem hoje é: prepare-se para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Amém? Existem fases na nossa vida que nós passamos de um nível para outro, de uma situação para outra. Talvez um problema que estamos enfrentando, uma situação como essa que nós estamos enfrentando de isolamento social, todas essas dificuldades. Mas tudo isso são desertos que a gente passa. Todo deserto que Deus permite a gente passar, Ele mesmo se encarrega não somente de trazer uma vitória, mas de trazer uma mudança. O deserto é um lugar de mudança, é um lugar onde que Deus trabalha conosco na nossa vida
para mudar e para transformar aquilo que Deus quer transformar. Vocês veem que o povo que saiu do Egito, eles saíram do Egito com uma mentalidade ainda de um povo escravo. Eles saíram do Egito, ficaram lá 430 anos escravizados. E quando eles saíram do Egito, eles não tinham preparo para a guerra. Eles tinham uma mentalidade ainda de escravidão. Eles tinham saudades do Egito, para falar a verdade. Interessante que, por isso, Deus não permitiu que eles pegassem o caminho mais rápido. Rapidamente, eles poderiam estar nessa terra prometida, mas não estavam. Por quê? Porque Deus queria prepará-los. Eles não tinham um preparo. Eles não estavam acostumados a batalhar. Você vê, quando eles estavam saindo do Egito, mesmo vendo todas as maravilhas que Deus fez, mandou 10 pragas sobre os egípcios, protegeu o povo de Israel o tempo todo. Mesmo assim, quando o exército de Faraó veio, por eles tinham se entregues, tinham rendido, tinham voltado a ser escravos, por causa da mentalidade. Então, queridos, Deus, para mudar a mentalidade desse povo, para transformar eles de escravos para uma nação santa, exclusiva, propriedade de Deus, uma nação abençoada, uma nação próspera, eles então passaram pelo deserto 40 anos para mudar essa mentalidade. Tomara que Deus não faça a gente esperar 40 anos, que a nossa vida é bem mais curta do que naquele tempo. Mas, de vez em quando, a gente passa coisas que a gente pensa que vai ser rápido, e às vezes demora mais do que a gente pensa, ou não é verdade? Esse Covid, por exemplo, é assim, isola, aí abre, todo mundo pensa que vai melhorar, não melhora nada, e aí vai demorar mais, e aí ninguém sabe se vai fechar de novo, e a gente vai confiando em Deus, abrindo ou fechando. O importante é a gente estar confiante em Deus. Isso que o povo tinha dificuldades no deserto. Quando eles viram as dificuldades, eles desesperavam, tinham vontade de voltar para o Egito, quiseram eleger um novo capitão para voltar para o Egito, coisas. Mas isso acabou. Em 40 anos, até Moisés não entrou na Terra Prometida. Não vamos entrar nesses detalhes hoje. Mas Deus fala para Josué, porque Josué foi o sucessor de Moisés, que serviu a Moisés desde novinho. Então, Deus fala para Josué, nesse capítulo 1, nos primeiros versículos, várias vezes: não tenha medo, não tenha medo, não se espante, não se apavore. Por que será que Deus fala para Josué várias vezes: não tenha medo? Eu creio que é porque Josué tinha medo, certo? E todos nós temos medo do novo. Imagina você substituir Moisés. Um homem que a palavra dele era como a palavra de Deus. Se ele dissesse assim: amanhã vai vir gafanhotos, os gafanhotos apareciam no outro dia. E se ele dissesse: amanhã os gafanhotos vão embora, eles iam. Se ele dissesse: vai descer fogo do céu, saraiva, descia. E ele ainda especificava: vai cair só no meio dos egípcios. Não vai cair lá na terra de Gósen, na parte onde os hebreus ficam. Então, era uma palavra muito forte. Deus usou Moisés com sinais muito fortes e muito claros e nítidos. E Josué, então, ele fica: como que eu vou substituir esse homem que falava com Deus face a face, que conhecia a forma de Deus, que pediu a Deus para ver a Deus, e Deus falou: você não pode ver meu rosto, mas eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Um homem que tinha uma intimidade com Deus e que passava 40 dias e 40 noites na montanha conversando com Deus. Josué, então, se sentia talvez incapaz, inferior, talvez não estava à altura. Então, Deus, a primeira coisa que Deus fala para Josué, deixa claro: Moisés está morto. Moisés, meu servo, está morto. Ou seja, para de ficar se segurando no passado. Aquilo que Deus eliminou, no sentido de passou essa história, é como passar de um livro. Passou
a folha de Moisés. Acabou a fase de Moisés. E Moisés fez o que ele precisava fazer. Encerrou ali. Então, essa fase nossa de Moisés, de vez em quando, acaba. E Deus quer começar em nós uma fase de Josué. O Moisés é aquele que tinha toda essa força, tinha toda essa direção para passar pelo deserto. Mas Josué é uma unção diferente, uma unção de conquista, de terra nova, de espaço novo. Então Deus deixa para ele o seguinte: meu filho, Josué, deixa Moisés lá, eu já enterrei ele, eu já passei essa fase da história, já virei essa página na sua vida. A página de Moisés na sua vida passou, amém? Estou querendo virar para a página de Josué. Estou querendo fazer de você um conquistador de novas terras, de novo espaço. E Deus começa a dizer para ele: não tenha medo, Moisés está morto. Mas agora, diga para o povo preparar, que eu vou atravessar o Jordão. E vou dar aos israelitas o que eu prometi. Queridos, pode passar quantas páginas passarem na nossa história. Uma coisa não muda, Deus não muda. Se Ele nos prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Com Moisés, sem Moisés, com Josué, sem Josué, Deus não precisa de nós, seres humanos, para Ele cumprir as suas promessas. Mas Ele quer cumprir as suas promessas através de nós. E eu estou aqui dizendo: Senhor, eis-nos aqui hoje como Josué, para conquistar essa nova fase da nossa vida. Então Deus falou para eles: se preparem, porque o que eu prometi para Moisés... O que Deus prometeu para Moisés? Versículo 3, verse 3. Prometi para Moisés que todo lugar que os seus pés pisarem, eu vou te dar. Isso mostra uma promessa em movimento. Porque se o povo ficasse parado, nunca iria receber nada. Porque a promessa que Deus deu é: se você caminhar nessa terra, aonde você pisar, eu te darei. Amém? Veja que Deus fez essa promessa muitos anos antes para Abraão. Deus falou para Abraão: caminha nessa terra, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque eu vou te dar toda a terra que você vê, toda a terra que você pisar, eu te darei. Essa promessa na família de Abraão, esse é o povo de Abraão. Deus avisou para Abraão: a sua família vai ficar escravizada no Egito. Deus não escondeu a verdade de Abraão. E Abraão era profeta. Mas depois eu vou tirar eles do Egito, depois desse tempo de luta, de escravidão, também de deserto, eu vou dar a eles a terra prometida. Então, Deus prometeu para Abraão. E o que Abraão fez? Abraão morou em tendas, mudando para tudo quanto é lado. Foi para o norte, foi para o sul, foi para o leste, foi para o oeste, porque ele precisava visualizar a terra e tomar posse dela. Da mesma forma, Deus está dizendo para Josué, no verso 3, como prometi a Moisés: vou dar a vocês onde vocês pisarem. Se o povo dissesse assim, e eles chegaram a ocasiões que disseram, por exemplo, as tribos de José teve dois filhos, Efraim e Manassés, e a tribo de Efraim estava com medo de conquistar, porque a parte que caiu para eles era nas montanhas, e a parte que caiu para eles, o povo que habitava naquelas partes tinham carros de ferro, carros de guerra. Eram homens treinados na guerra. E eles vieram reclamar com Josué. Isso muitos anos depois, quando eles estavam conquistando a terra e dizendo: não vai dar para a gente conquistar essas montanhas. Você sabe como é que é, né? Tem que subir isso tudo, eles têm carros. Como que a gente ataca para cima? Eles estão de cima, eles têm toda uma vantagem. E Josué, um homem cheio do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor retirou do Espírito de Deus que estava sobre Moisés e colocou sobre Josué. E Josué disse para eles: a terra pode ter montes. Eles, com certeza, têm carros de ferro. Mas vocês vão morar lá e vocês vão conquistar. Com essa palavra, eles tiveram ousadia para subir as montanhas e conquistar. E conseguiram derrotar os inimigos, porque o Senhor estava com eles. Amém? Então, queridos, Deus está prometendo a eles: se você tiver ousadia, se você avançar, se você não olhar para as circunstâncias, se você estiver determinado ou determinada a conquistar,
Não é fácil conquistar. Não é fácil conquistar. Mas o que você prefere? Conquistar ou ficar no deserto, recebendo maná do céu? Maná é bom, é uma maravilha, mas é só para deserto. O maná, ele era uma semente que caía do céu. E todos os dias de manhã eles tinham que colher só a quantidade do dia. E eles pegavam aquela semente e moíam em moinhos manuais. Moíam e com aquilo faziam um pão. E esse pão tinha gosto de pão amassado com azeite. Provavelmente, nesse maná, tinha todos os nutrientes que o povo precisava. Porque no deserto não tem supermercado. Não tem frutas, não tem legumes, não tem aonde comprar maçãs e uvas e legumes. Então, todos os nutrientes que eles precisavam estavam naquele maná. Mas maná é bom para o deserto. Depois disso, que o Senhor nos dê força para plantar e para colher. Nós não temos que ter medo de avançar, de conquistar, de fazer o que Deus nos chamou para fazer. O que não podemos fazer é ficar parados, esperando maná cair do céu quando acabou o deserto. Diga comigo, acabou o deserto. E nós temos que crer nisso, que quando o deserto acaba, acaba o maná. E é tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de conquistar, era tempo de guerrear. Não é fácil, não. Existem críticas, existem forças contrárias, existem principados e potestades contrários à sua bênção, contrários a você progredir, contrários a você avançar. Mas o Senhor, Ele prometeu estar na nossa frente. Ele prometeu estar conosco. Por isso ele diz para Josué, seja forte, corajoso. Repete isso várias vezes. Seja forte, corajoso. Seja muito corajoso. Não temas, não te espantes. Porque Deus fala, porque eu vou estar com você, do mesmo jeito que estive com Moisés. E Deus dá para ele um limite. Presta bem atenção nisso que eu vou te dizer. A bênção que Deus tem para nós, ela tem limites. Ela tem limites. Porque existem coisas que Deus te chamou para você fazer, para você conquistar. Existem áreas que Deus te chamou para conquistar. Não pense você que você vai conquistar todas as áreas desse mundo. Você não vai ser um dentista, um médico, um empresário, tudo ao mesmo tempo. Você tem limites, você tem áreas que Deus te chamou para você fazer. Se você é um empreendedor, se você é um bom vendedor, seja lá o que for que você tem habilidade de falar, ou você tem uma habilidade de aconselhar, ou você tem uma habilidade de servir. Tem gente que tem uma habilidade tremenda para servir, e Deus chamou para servir, e você vai ser abençoado servindo. Jesus veio para servir, e não para ser servido, amém? Então, dependendo do que Deus te chamou, Deus vai te capacitar de dar aquilo. Deus disse para eles, no verso 4, eu vou te dar, porque Deus havia prometido isso para Moisés, vou dar para vocês o território que vem desde o deserto, lá embaixo, até o Líbano, lá no norte, e desde o grande rio Eufrates, do leste, até o Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo, no oeste. Então, Deus estipulou esse território para Abraão. Lá atrás, de novo, Deus falou para Abraão, essa é a terra que eu vou te dar. Não adiantava Abraão olhar para o Egito, porque o Egito não pertencia a Israel. Tanto é que quando Abraão teve fome na terra, onde ele estava, ele correu para o Egito, porque o Egito tinha uma área fértil. O Egito estava, como se diz, bombando naquela época. Então ele correu para o Egito. E Deus trouxe Abraão de volta do Egito, porque não era do agrado que Abraão olhasse para o Egito e quisesse se respaldar no Egito, porque Deus chamou Abraão para conquistar a terra de Israel. Essa é a terra que Deus tinha que dar a ele. Então não olha para o Egito. Quando foi no tempo de Isaac, Deus viu que Isaac ia fazer a mesma coisa. E Deus disse para Isaac, não vá para o Egito. Não faça isso. Fica aqui na terra. No ano da fome, foi o ano que Isaac mais prosperou. No ano da fome. Nós estamos passando um ano estranho. Um ano de dificuldades, um ano de barreiras, mas fica firme.
Fica firme na presença do Senhor. Não se esconda de Deus, não se esconda da presença de Deus, não fuja da palavra de Deus, procure a palavra de Deus. Veja o que Deus disse para Josué: se você me buscar na minha palavra, procure ficar com a palavra, então eu vou te abençoar. Deus disse para ele no versículo 7, seja forte, corajoso, mas tenha cuidado de obedecer toda a minha lei. Seja forte, seja corajoso, mas obedeça. Obedeça a minha lei. Não anda de acordo com as circunstâncias. Obedeça. Porque o meu servo deixou a lei aí para vocês. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Para que você seja bem-sucedido onde quer que você for. Você vê que Deus podia ter falado para Josué: Josué, no começo, quando vocês estiverem conquistando, as coisas são difíceis mesmo. Então, nessa época, assim, você não precisa obedecer muito, não. Obedece mais ou menos, porque você sabe, né? Começo é difícil e tal. Deus falou para ele: seja forte, seja corajoso, e tenha o cuidado de obedecer. Vou dizer de novo: tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Toda, porque você será bem-sucedido por onde quer que você andar. Onde é que eles iam andar? Na terra prometida. Eles não eram para andar no Egito, eles não tinham que ir na Babilônia, eles não tinham que ir para o norte, para a Síria, não tinham que ir para Damasco, eles não tinham que ir para o deserto, nem para a Arábia, eles tinham que conquistar a terra que Deus deu para eles. Mas como? Com a lei. Carregando a palavra, lendo. E Deus não ficou satisfeito de falar isso, somente ele botou o versículo 8. E disse assim: não deixa de falar as palavras, não deixa de falar essas palavras. Não deixa de falar estas palavras. E não deixa de meditar nelas, de dia, de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só assim seus caminhos prosperarão. E você será bem-sucedido. Como? Meditando na palavra. Porque a palavra, queridos, é assim: se Deus te acordar de madrugada, levanta porque Ele quer falar alguma coisa para você. Algum livramento no outro dia, alguma coisa que o Senhor quer falar. Ontem eu estava para deitar e nós oramos, e depois eu quis ouvir uma palavra de um pastor que estava falando, e ele começou a falar, ainda estava com pouco sono. Aí eu falei: eu vou abrir a Bíblia para acompanhar a leitura. Quando eu abro, saiu, mas foi sem querer, assim, abri e saiu exatamente no capítulo que ele estava lendo. Eu falei: Deus quer falar comigo. Então, quando Deus quer falar conosco, Ele mostra alguns sinais, algumas formas. E você precisa estar sensível, porque a voz de Deus que fala conosco é uma voz suave. É uma voz que fala no seu interior e que diz assim: para a direita não, para a esquerda não. Este é o caminho, andai por ele. Amém? A voz do Senhor. A voz do Senhor, ela é poderosa. A Bíblia diz que ela quebra o cedro, ela quebra os carros, ela desfaz do arco, corta a lança. Isso é a voz do Senhor, é poderosa. Ele é poderoso nas batalhas. Mas quando Ele fala com você, Ele fala com aquela voz no seu interior que te diz aonde você deve fazer, como você deve fazer, aquilo que você não deve fazer, aquilo que você não deve assinar. Às vezes vem uma proposta e Deus vai te dizer: parece bom, mas não é. Parece fantástico, mas não é. Parece que é a solução, mas não é aí. E quando a gente até sai do caminho, que nem Jonas fez, Deus falou para Jonas: vai para Nínive. Chamado de Jonas, profeta, era pregar em Nínive. O que Jonas fez? Pegou um barco e foi na direção contrária de Nínive. Se Nínive estava para o sul, ele foi para o norte. Se Nínive estiver para o norte, ele ia para o sul. O que aconteceu? O Jonas no barco fez o barco começar a querer afundar. Jonas no barco errado. Jonas nos barcos
afunda barco. Por quê? O que Deus fez? Mandou um vento, sacudiu o barco. E aí os homens lá daquele barco eram meio supersticiosos, começaram a pegar os deuses deles e tal, etc. E eles falaram, tem um problema aqui. Vamos lançar a sorte para ver onde que a sorte vai cair. Caiu no Jonas. Aí perguntaram para ele, quem é você? Jonas era um passageiro naquele barco. E ele diz, sou eu mesmo. Estou fugindo de Deus. E aí eles falaram, Jonas falou para eles, pode me jogar no mar. Eu estou fugindo de Deus. Jonas preferia morrer do que pregar em Nínive. Oh, Jonas. Preferia morrer do que pregar em Nínive. Eu prefiro morrer afogado nesse mar. Mas quando jogaram ele, quando a aguinha começa a subir na cabeça, ele começou, meu Deus, afundando. Se o Senhor me der uma chance, eu irei agradecer lá no templo. Jonas fez uma oração afundando e Deus falou, opa! Gostei dessa oração. Puxou e falou, pegou um peixe e falou, vai lá e pega Jonas. E o peixe pegou Jonas e jogou aonde? De volta na terra. Quando ele chega na terra, Deus diz para ele, Jonas, vai pregar em Nínive. Então, se Deus tem Nínive para nós, por que nós estamos querendo ir para outros lugares? Por que nós estamos querendo fugir de Deus? Não fuja de Deus. Deus está falando aqui para você hoje. Não fuja da vontade de Deus, porque o peixe está aí. Está na hora de se render. Está na hora de dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou conquistar tudo que o Senhor tem para mim. Eu vou conquistar. Eu não vou ter medo. Eu vou obedecer. Então, queridos, veja só. Josué, então, Deus deu a ele essas regras. Deu um limite. Deu a garantia. Que garantia que Deus disse? Deus disse para Josué, porque ele tinha medo. E porque ele não se sentia na altura de Moisés. Deus disse para ele, ninguém vai te resistir. Olha que coisa fantástica. Fica com medo, não. Você está achando que você é um líder fraco? Você está achando que você é um líder que não chega na altura de Moisés? Moisés morreu. Agora, ninguém vai te resistir. E Josué começa a escutar aquilo. Não tem medo, não. Eu estou com você como eu fui com Moisés. Ninguém vai te resistir. Senhor, seja corajoso. E aí Josué foi então, avisou o povo. No versículo 11, corra para o acampamento e avise o povo que prepare provisões. Achei isso muito interessante. Um Deus que fez chover maná sobre eles, 40 anos, agora está dizendo para eles, faz comida, prepara comida. Gente, quando Deus manda você se preparar, vocês já viram quando dá o furacão aqui na Flórida? Se começar aqueles alertas na televisão, dizendo se prepara, quando você chega no mercado, as prateleiras estão vazias. Porque o povo acredita. Porque eles moram aqui a vida toda, eles sabem que vai vir mesmo. E que se ventar não pode sair na rua. E que se tiver água demais não pode dirigir. E que se tiver furacão mesmo, as árvores vão voar. Não tem como você ficar desprotegido. Então some tudo. Por que Deus diz para eles, preparem provisões? Sabe por quê? Porque ia acabar o quê? O maná. Deus estava dizendo para eles, se prepara para a nova fase. Se prepara para a nova fase. Não enfrenta essa fase sem alimento. Não enfrenta essa fase sem comida. Esteja saciado na palavra. Esteja alimentado. Esteja fortalecido. Porque quando as dificuldades vierem, você tem uma palavra. Você tem uma arma. Amém? Mandou eles se prepare com provisões, prepare provisões, porque daqui a 3 dias, olha Deus dando a data, que coisa linda, daqui a 3 dias vamos atravessar o Jordão. E diz para eles, neste ponto nós vamos atravessar. O que eu mais acho lindo em Deus é que Ele gosta de fazer as coisas mais difíceis. É interessante, porque naquele ponto onde eles estavam, a Bíblia diz aqui que o Jordão estava transbordando, na época das chuvas. E as ribanceiras estavam transbordando tanto de um lado quanto do outro. Se alguém pudesse dizer, não, é porque a água estava tão rasinha que eles atravessaram a pé enxuto. Mas Deus fez questão
Não, vou deixar vocês atravessarem o Jordão, mas vai ser quando as águas estiverem transbordando. Vocês já viram rios transbordando em épocas de chuva? Na minha cidade lá, isso acontece muito. E não é fácil. Às vezes vem água 1 metro. Foi assim que, lá em Itaocara, Nelis perdeu minhas cartas de amor. Escrevi tantas cartas bonitas para esse homem no seminário, e ele deixou lá na casa da mãe dele, e veio a enchente e levou tudo. Mas, graças a Deus, nossa carta está escrita no coração. Então, queridos, as águas estavam transbordando. E Deus falou para eles, nesse ponto vocês vão passar. Aí o povo olhava para um lado, olhava para o outro e falava, ele tem que ser bom igual Moisés. Que Moisés abriu o Mar Vermelho, e ele? O que ele vai abrir? O rio está caudaloso, o rio está violento. Então, Deus deu para eles uma instrução. Josué, nesse meio tempo, ele tinha enviado 2 espiãos para dar uma olhada na terra, na cidade de Jericó. Interessante que ele, há 40 anos antes, Josué tinha feito parte. Lembra quando Moisés mandou 12 espias para espiar a terra? Josué era um deles. Josué e Calebe. E esses 12, 40 anos antes, olharam a terra e voltaram dizendo, a terra é boa. Trouxeram um cacho de uva tão grande que 2 homens tinham que carregar. E disseram, a uva é boa, a terra é boa, mas lá tem gigante. Lá tem gigante, é muito difícil, não é para nós não. Perto deles nós somos gafanhotos. Olha que exagero. Perto daquela gente nós somos gafanhotos. Como que eles diminuíram o poder de Deus? E aí Deus falou, tá bom. Então vocês vão viver igual gafanhoto no deserto, 40 anos. 1 ano para cada dia que vocês andaram espiando a terra. 10 trouxeram essa notícia e só 2 trouxeram a notícia boa. Josué e Calebe. Josué e Calebe disseram, a terra é boa, tem gigantes, mas nós temos força para conquistar. E só esses 2. Então Deus falou, só vocês 2 vão entrar na terra prometida. Durante 40 anos, todos aqueles que murmuraram, que duvidaram, que olharam para trás, que tiveram medo dos gigantes, que desejaram voltar para o Egito, durante aqueles 40 anos morreram no Egito. E os que nasceram no deserto, a nova geração, a geração de Josué, amém? E Josué e Calebe, que tinham um espírito diferente, somente eles entraram na terra prometida. Então Josué, sabendo que mandar 12 era muita gente para muita opinião, mandou só 2. Da última vez, só 2 trouxeram um bom relatório, mandou 2 espiões. Eles foram em Jericó, entraram na casa de Raabe, se esconderam ali, mas isso é uma história para outro dia. Quando eles voltaram, eles deram uma notícia boa para Josué. Disse para Josué o seguinte, o povo que está dentro de Jericó já está morto. Como assim? Já morreram de medo. Eles estão só respirando, mas eles estão desfalecidos. E Josué, mas por quê? Porque eles souberam. Eles ouviram dizer que vocês estão vindo por esse deserto afora e que Deus abriu o mar e que Deus mandou 10 pragas no Egito. O povo ao redor sabia toda a história do povo de Israel. Sabia melhor do que muitos crentes. Raabe era uma prostituta. E ela contou para Josué a história toda do povo de Israel. E ela disse, como a gente já está sabendo de tudo que o Deus de vocês faz, que ele é poderoso, que ele destruiu o faraó, que ele afogou os egípcios, que ele abriu o mar, que ele fez tudo isso, o povo aqui já morreu, só falta enterrar, está todo mundo com medo de vocês. E Raabe foi muito esperta e disse para eles, mas eu estou te guardando, eu estou te protegendo, escondeu eles debaixo de umas palhas e disse, mas sejam bondosos comigo. Então, esses 2 espias fizeram um acordo com ela, que ela tinha que colocar um cordão vermelho na janela que dava para o muro, para que quando eles atacassem a cidade, a casa dela seria salva. Porque todo mundo que se coloca debaixo do cordão vermelho do sangue de Jesus será salvo. Amém? Então, queridos, voltando para a nossa história, chegaram lá e Josué deu a seguinte ordem.
Os sacerdotes têm que carregar a arca, porque isso é função de sacerdote. Olha como Deus sempre respeita e honra as funções que Ele dá. Os sacerdotes vão carregar a água. E Deus falou para eles, quando eles colocarem o pé, as águas vão parar. Vai virar uma represa. A água que vem de cima vai parar e vai começar a amontoar igual uma parede. E a água de baixo, porque é rio, então vai escoar e vocês vão poder passar. E os sacerdotes carregando a arca, lembre-se que as águas estavam transbordantes. Então tem que ter muita fé. Eles vieram, né, carregando a arca e botaram o pezinho e a água parou. Então, queridos, cada um na sua função. Quando eles colocaram os pés na água, a água parou e o povo passou. Então, eles acamparam ao redor, ali perto de Jericó, porque o Jordão já estava pertinho, se acamparam ali. E Deus deu uma estratégia para eles fazerem a sua primeira conquista. Mas isso vai ser pregação para outro dia. Mas Deus deu a eles uma estratégia. Mas antes de conquistar Jericó, Deus tinha que fazer uns acertos. Olha que coisa estranha. Deus falou para eles, bom, vocês chegaram aqui, se acamparam, era o dia 10, e no dia 10, Deus falou para eles, agora pega uma faca e vai fazer circuncisão em todos os que saíram, todos os que nasceram no deserto. Porque todos que tinham saído do Egito eram circuncidados. Todo o povo de Abraão tem essa marca da circuncisão. Mas, durante os anos do deserto, não foi feita a circuncisão, porque deserto tem certas coisas, tempo de deserto, que não são feitas mesmo. Então, quando chegou na terra, ele falou, vocês não podem tomar posse dessa forma, vocês precisam colocar isso em dia. Então, queridos, se o povo da terra soubesse que esse povo iria ser circuncidado, todos os homens, eles teriam acabado com o povo de Israel. Porque eram feitas circuncisões com facas de pedras, não tinha anestesia, não tinha remédio para dor. E eram 3 dias de dor insuportável. Se o povo ao redor soubesse que esse povo estava ali, sendo circuncidado, eles tinham vindo e matado todos eles. Olha como Deus protege. Josué podia dizer, Senhor, pensa bem, Senhor. Se Josué quisesse dizer para Deus, pensa bem, Senhor, se a gente circuncidar agora, esse povo vai vir e vai matar a gente. Não se desvie da palavra do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, somente obedeça e prudentemente te conduzirás. Deus nos dá instruções que parecem, às vezes, absurdas. Circuncidar na hora que vai batalhar. E por isso Deus disse para Josué, obedece, porque a bênção está na obediência. Josué, então, circuncidou. Sabe por que o povo não atacou? Porque a história do rio que abriu correu. No capítulo 5 de Josué, versículo 1, que fala sobre a circuncisão, diz assim, todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão, que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se, perderam a coragem de enfrentar os israelitas. A notícia do rio fez com que o povo sumisse, se escondesse. Enquanto isso, o que aconteceu? Eles passaram pela circuncisão, porque a circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão. Eles não podiam conquistar a terra incircuncisos. Eles tinham que conquistar a terra marcados na sua vida como nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Porque senão, no futuro, eles iam dizer, mas quando eles conquistaram, eles não eram circuncidados, eles não tinham aliança com Deus. Por isso, Deus mesmo se encarregou de fazer com que eles passassem pela circuncisão, para tomarem posse da terra
em aliança e com o sinal da aliança com Deus. Amém? Então, isso foi no dia 10. No dia 14, mais uma coisa que eles tinham que colocar em ordem. Celebraram a Páscoa. A Páscoa que foi estabelecida no Egito, no dia que eles saíram do Egito, durante os anos de deserto, não foi celebrada. E agora aqui, na Terra Santa, antes de conquistar, eles celebraram a Páscoa. Veja que coisa gloriosa. E comeram dos frutos da terra. Aqui diz no versículo 12, um dia depois que eles comeram o fruto da terra, o maná cessou. Viram só, queridos? O maná acabou, porque acabou o tempo de deserto. Deus proveu para eles até que eles passaram o rio. Quando eles chegaram no outro lado do rio, Deus disse para eles, agora vai plantar e vai colher. Mas não se preocupa não, a terra é boa. Você vai plantar e vai colher coisas, porque eu vou te abençoar. Amém? O Senhor abençoa a vida deles. Então, cessou o maná, porque tudo que é temporário acaba quando Deus traz aquilo que é permanente para as nossas vidas. Amém? Então, vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor está nos fortalecendo para a gente conquistar. E a história de Jericó fica para outra semana. Amém? Na outra semana, quem sabe, a gente fala sobre ela. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje é, prepare-se para atravessar o Jordão. Muda essa página de Moisés. Vamos passar para ser a geração de Josué. Amém? E que Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos estar, o pastor Nélis vai estar aqui, orando com vocês, falando também sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas e trazendo a bênção apostólica, que é muito importante sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Graças a Deus por essa palavra, que ela possa ficar plantada nos nossos corações e que venha frutificar, porque esta é o objetivo da palavra de Deus, que ela venha frutificar em nossas vidas, para que nós possamos dar frutos para o Senhor. E como ouvimos, tudo depende da nossa obediência à palavra de Deus. E como servos obedientes, nós temos por hábito sempre ofertarmos ao Senhor. Você que está em casa, você pode fazer sua oferta através do Zelle ou através do nosso app, como está aparecendo na sua tela. E você pode ofertar ao Senhor seus dízimos, suas ofertas, crendo que o nosso Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Ele é o Deus que supre no momento que nós mais precisamos. De vez em quando eu tenho visto algumas coisas na internet, acho interessante, e tem pessoas que contam os dias do Covid, né? Estão contando os dias, já são 93 dias, ou 100 dias, ou 90 dias, e eles colocam embaixo assim, não faltou um prato de comida até hoje na minha casa. Isso é muito interessante, quando você louva ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem te dado. É interessante quando você agradece ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis, você tem o seu coração agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar por essa oferta. Eu sempre gosto de pedir ao Senhor aquela bênção que a Bíblia promete, a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Eu quero orar com você agora, neste momento. Quero apresentar ao Senhor a sua oferta. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu cuidado para com nossas vidas, te agradecemos pelo teu amor por nós, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Obrigado, ó Pai, pelo suporte, obrigado porque tu tens suprido, ó Pai, todas as nossas necessidades. Nós estamos com nossos corações agradecidos a Ti, ó Pai, confiando, ó Pai, que Tu és o Deus que cumpre as Tuas promessas, confiando que a nossa vida está nas Tuas mãos. Então eu quero abençoar a Tua igreja, Pai, com a bênção que enriquece e não acrescenta dores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, continuar nos guardando, nos livrando de todo mal. E você que está nos vendo, quero agradecer pela sua atenção, agradecer por você ter
nos acompanhado e te pedir que você venha compartilhar este vídeo com seus amigos, com outras pessoas, para que eles também possam ver, assistir e serem também abençoados como nós temos sido abençoados. Faz parte desse trabalho, indo e pregando o evangelho a toda criatura. Através do seu compartilhamento desse vídeo, outras pessoas que nós não conhecemos, mas que você conhece, pode ser alcançada com a palavra de Deus, com essa mensagem, e assim serem abençoadas e também serem edificadas. Então que você possa fazer isto. Essa mensagem estará no YouTube também a partir de amanhã. Você poderá nos acompanhar também no YouTube, também nossa página Agape Church Flórida. Todas as mensagens também estão lá em nossa página. E assim vamos continuar fazendo aquilo que Deus tem nos chamado a fazer, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa função, esse é o desejo do nosso coração. E se você puder também fazer parte desse projeto, compartilhe esse vídeo, ajudando, levando essa mensagem adiante. E é como de costume nosso, nós gostamos sempre de encerrar os nossos cultos, dando a bênção apostólica, dando aquela bênção que vem do alto do céu para a nossa vida, dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.